Boa noite, galera. Estamos começando aqui o primeiro episódio do Pode Virar o Jogo. É um podcast criado e idealizado aqui por mim, pela Tamares, minha amiga de muito tempo. Foi minha aluna na Dom Bosco. A gente começou esse projeto com a ideia de trazer histórias de vida de pessoas que conseguiram virar o jogo. E a gente está aqui hoje para conversar, bater um papo. É o primeiro episódio, então nesse primeiro episódio o entrevistado serei eu mesmo, né? Então quem vai me entrevistar vai ser a Tamares. A gente vai mostrar um pouco do formato de como vai ser isso. E a ideia é sempre trazer pessoas que consigam inspirar outras pessoas também na vida a virar o jogo. Não é isso, Tamares? Isso aí, boa noite, pessoal. Para quem já conhece, meu nome é Tamares Nascimento. A gente vai contar um pouquinho a história dele, como ele me conheceu, né? E o que temos em comum, que é a história de superação. É isso aí. Vamos lá. Voltando lá em 2019, conheci o chefe Léo lá na obra social Dom Bosco. Eu estava no meu período de ressocialização, tinha saído das ruas e eu era muito rebelde. E o Léo vivia me dando conselhos, né, Léo? Até umas broncas de vez em quando, né? Tamares sempre foi uma pessoa, né, Tamares, que eu sempre vi muito potencial, né? Eu acho que é por isso que a gente conversava tanto, dava tantos conselhos e tantas broncas, porque eu sempre acreditei muito no potencial da Tamares. Sempre foi uma pessoa que teve era muito esforçada na aula. Eu vi poucos alunos assim que se esforçavam, se dedicavam tanto. Tinha as dificuldades e aí eu via o quanto você se dedicava. Eu acho que mais do que qualquer um. E eu acho que é o mais importante até do que talento, né? Que muita gente fala que tem que ter talento, isso, aquilo, outro. Mas eu acho que o mais importante do que o próprio talento em si, ou um dom natural, é o quanto a gente se esforça, o quanto a gente põe energia naquilo que a gente quer realizar, né? E eu via muito isso em você lá, então sempre acreditei muito em você e deu pra ver que eu não estava errado, né? Eu tinha muita força de vontade de vencer, mas hoje o jogo vira do lado de cá. O entrevistado hoje é ele. Vamos lá. E aí, Léo, fala pra mim, como foi a sua infância? Assunto delicado, né? Minha infância foi bem conturbada. Eu não tive aquela infância dos sonhos, não fui aquela criança com uma família feliz de comercial de margarina. A minha infância foi, foi com muita violência, eu tive um padrasto que era alcoólatra e, e ele ficava muito violento quando bebia, então eu sofri muita violência dentro de casa. Eu vi muito isso, eu cresci vendo muito isso, né? Meu pai, eu chamo de pai porque depois disso tudo que aconteceu, depois a gente acabou se reconciliando e ficando numa boa, então eu considerei ele pai até o fim da vida dele. É, mas eu cresci vendo muita violência, eu cresci vendo ele agredindo minha mãe, meus irmãos. Você teve uma infância abusiva, né? Lembrando que abuso não é só sexual, né? Sim, exatamente. Foi uma infância de bastante abuso. Nesse sentido de violência, eu vi muita violência na minha casa. Eu cresci numa casa muito conturbada. Era, era a bebedeira do meu pai, a minha mãe fazia o que podia para proteger a gente, mas ela também sofria muita violência, os meus irmãos também. A gente cresceu sempre beirando a pobreza extrema ali. Não vou dizer que a gente chegou a ser tão muito pobre na pobreza extrema de rua, né? Não chegamos nessa Sim. situação. Mas a gente sempre beirou muito isso. Teve alguns momentos que foram piores, né? Mas, mas a minha infância se resume à violência e muito abuso nesse sentido e um lar muito quebrado. E você acha que a sua mãe não se separava dele porque ela encontrava ali um refúgio? Eu acho que é uma coisa de cultura também, né, Tamares? Acho que antigamente, as mulheres de antigamente não tinham essa força que as mulheres têm hoje, Sim. né? Hoje em dia a gente vê um movimento feminino onde as mulheres têm muita força, muita coragem, E né? temos muitas informações, né? Também muita informação. E as mulheres são muito corajosas hoje em dia, né? Antigamente você não viu uma mulher que tinha coragem de abandonar
o marido que era provedor, porque ela não sabia o que fazer, porque ela ia ficar com filhos e provavelmente não arrumaria um parceiro, e se arrumasse talvez fosse um até pior. Sim. Então a minha mãe, eu acho que ela fez o que pôde para consertar meu pai, e eu acho que ela, de certa forma, eu não sei se ela conseguiu consertar meu pai, eu acho que ela conseguiu ficar tempo suficiente para ver ele se consertar. Ela conseguiu segurar tempo suficiente com ele para ver ele mesmo arrumar a própria vida. E quais foram os meios que você encontrou para fugir um pouco dessa realidade? Bom, o que me dava muita força, eu lembro, quando eu era criança, era minha mãe mesmo. Era estar perto da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito amorosa com a gente, muito carinhosa comigo, principalmente. Minha mãe sempre foi muito companheira, então eu tinha minha mãe como uma guardiã mesmo, e eu confiava muito nela. Por muitas vezes eu também cheguei a culpar ela, né? Que eu acho que a gente acaba passando por esse processo de meio que culpar a mãe, né? Eu culpei muito ela por algum tempo de por que ela não separava, por que ela não ia embora daquilo, por que a gente tinha que sofrer tanto e ela não tomava uma atitude, né? Chega uma hora que bate a revolta. E teve uma conversa que tivemos, você chegou a comentar que passou a ficar um tempo nas ruas também, né? Eu cheguei, eu acho que na fase da pré-adolescência, isso quando a gente mudou para Pernambuco, né? A minha infância foi grande parte aqui em São Paulo, né? Eu sou nascido aqui em São Paulo. E aí a gente morava num bairro legal, até Interlagos e tal. E meu pai acabou, por causa de bebida, acabou perdendo o emprego, a gente foi morar em Pernambuco. E eu lembro que ele foi para lá um tempo antes, porque ele fez todo um projeto de casa, né? Vamos morar em Pernambuco, lá o custo de vida é menor, e tinha pegado um dinheiro do trabalho que ele tinha saído. E aí ele foi para lá com uma intenção de construir uma casa muito boa. Ele era projetista, então ele projetou toda uma casa, fez todo o projeto da casa, toda a casa ia ser linda. Comprou o terreno lá e ele foi na frente para construir a casa no terreno que já estava comprado, né? Pergunta se ele construiu. Aí vocês enxergaram a esperança ali, né? Exatamente. Tinha um fiozinho de esperança, vamos mudar de lugar, mudar de ares, a nossa vida lá vai ser muito melhor. Meu pai foi na frente, torrou todo o dinheiro em bebida, em mulher, torrou tudo. Quando a gente chegou lá, tinha só o terreno, não tinha nada construído, não tinha mais nem um centavo. A gente foi morar na casa da minha avó, da mãe dele. A gente foi morar lá de favor. Ficamos morando lá por uns 2 anos, eu acho. Aí, com a ajuda do meu avô materno e da minha avó paterna e dos meus tios e do meu irmão mais velho, que mora lá em Pernambuco, conseguimos construir uma casa. Uma casinha muito pequena, muito simples, não tinha nem piso, era terra, banheiro não tinha nem porta, só aproveitamos o terreno para construir do jeito que deu e a gente foi morar lá. E foi nessa época que eu tive contato com as drogas, né? E aí foi quando eu ficava muito na rua. Você se tornou uma pessoa rebelde, né? Sim, eu tinha quando eu fui para lá, eu tinha meus 12 anos, né? Quando eu fui para lá. E aí, bom, eu vivia muito solto na rua, né? Muito jogado na rua, não tinha muito amparo em casa, não tinha muito o que fazer. Em casa, quando eu ia para casa, geralmente meu pai estava muito bêbado e muito agressivo, né? E então eu preferia não ficar em casa. Então eu passava muito tempo na rua. E aí na rua você sabe como é, né? A gente conhece tudo que não É aquilo não que eu presta, falo né? para minhas filhas, o que a gente não aprende em casa, as ruas ensinam, né? Ensina de forma totalmente contrária. Pois é, exatamente. E foi isso que eu passei. Então eu lembro que eu era muito novo e eu comecei. Poxa, a gente tinha um monte de moleque que era assim lá em Pernambuco, que vivia na rua. Eu tive que trabalhar muito cedo, né? Aos 12 anos eu já tive que começar a trabalhar para ajudar em casa. Só você que era responsável por levar o sustento, ou seu pai trabalhava, sua mãe? Então, ele trabalhava, ele fazia uns bicos numa gráfica da família dele, né? Mas ele ganhava muito pouco e bebia e acabava que não sobrava muito para casa. Então, eu tive que ajudar em casa muito cedo. Então, eu trabalhei desde muito novo, né? Eu lembro que eu ficava na frente do mercado eu não tinha nem um carrinho de mão, na verdade, viu? Eu ficava na frente do mercado, tinha uns moleques que ficavam lá com carrinho de mão, esperando as pessoas saírem com compras para levar as compras da pessoa no carrinho de mão até em casa e ganhar tipo 50 centavos, R$ 1.
e que era dinheiro pra caramba pra nós naquela época. E aí eu ficava na frente do mercado, quando aparecia um, eu pedia emprestado o carrinho de mão dos coleguinhas que tinham, Pra fazer o corre. fazia o corre e dava metade pra eles. Até que eu consegui juntar o dinheiro pra conseguir comprar meu próprio carrinho e ficar na frente do mercado. Mas aí aquela molecada era tudo com as famílias também muito destruídas, né? Muitos deles, infelizmente, já não estão mais entre nós hoje, por causa de drogas, por causa enfim, até teve uns que se envolveram com tráfico e- E quando a gente não tem casa, a gente procura na rua pessoas semelhantes, né? exatamente, Foi exatamente. mais ou menos o que aconteceu comigo. É. E aí, nessa fase, foi que eu comecei a usar droga, né? Foi que eu cheirava cola, aí a gente ia pros bailezinhos que tinham na cidade, e aí comecei a fumar maconha, e aí comecei, enfim, meio que desandar aí, né? Eu era meio molecão de rua mesmo, vivia na rua descalço, short, sem camisa. Em Pernambuco a gente ia muito pro Rio, né? E ficava no Rio fumando maconha e... Enfim, acabei me perdendo um pouco nessa fase, eu me perdi um pouco, né? Foi na época que eu fiz capoeira, comecei capoeira. E foi acho que com 14, 15 anos, quando eu comecei meio que revidar meu pai, sabe? Quando você resolveu virar o jogo? Olha, eu vou te falar que isso demorou um pouco. Demorou um pouco. Acho que tem bastante coisa aconteceu até o ponto de eu querer fazer diferente. Porque depois a gente veio pra cá e eu ainda tava muito envolvido acho que nas minhas próprias mágoas, né, eu diria. Não é nem envolvido. Porque acho que quando a gente está usando droga, a gente está mais envolvido nas nossas próprias mágoas e no que a gente. No quão a gente sente pena de nós mesmos, que a gente acaba recorrendo à droga como uma válvula de escape. Então, quando eu vim pra cá, eu ainda estava muito imerso nesse sentimento ainda de mágoa e tudo isso. Então eu ainda fiquei bastante tempo aqui, ainda perdido quando a gente voltou pra cá. Eu voltei pra cá com 17 anos. E tudo isso tem a ver com depressão, né? Porque Sim, sim. Eu tive, inclusive, quadros de depressão mais forte posteriormente. Mas quando a gente veio pra cá, eu lembro que eu aí conheci, tive contato com a cocaína. E aí que foi mais um pouco mais uma fase um pouco mais nebulosa da vida, né? agressiva, né? Porque aí você vê você definhando, né? Você começa a se perceber definhando, né? Eu cheguei a usar crack também, mas eu não usei muito. Eu experimentei algumas vezes quando eu comecei a trabalhar em hotel e eu não me dei com ele. Acho que graças a Deus também, porque eu acho que poderia ter sido bem pior, poderia ter sido uma história muito mais longa de nebulosa, né? Porque o crack, ele é destruidor, né? Muitas das pessoas já vicia logo após o primeiro uso, né? O primeiro trago. E muita gente não consegue voltar, né? São poucas as pessoas que têm uma história como você que consegue retornar disso, né? Eu acho muito, muito legal a tua história por isso, porque eu conheço pessoas que não conseguiram voltar. A maioria que eu conheço não conseguiram Mas voltar. também não foi fácil. Foram 12 anos, né? Fazendo uso. E vi gente morrer, gente que tá até hoje, pessoas que se recuperaram e tem recaídas. Então não é brinquedo, não. Não é fácil. Então, assim, quando eu decidi virar o jogo mesmo, acho que isso não faz muitos anos, não, viu? Porque eu acho que eu já tinha meus 20 e poucos anos. Tô com 42 agora, faz tempo pra caramba, tô ficando velho. E de qual forma a gastronomia entrou na sua vida? Bom, quando eu cheguei aqui, Tamares, eu tinha 17 anos, eu não vou saber que ano agora, fazer a conta direito, tá? Mas quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar em transportadora. Aí eu trabalhei, acho que uns 2 anos em transportadora, como ajudante em caminhão. E aí eu lembro que minha tia, e nisso eu tava usando droga, tá? Mas sempre trabalhei, sempre fui muito de pôr a mão na massa. E aí minha tia minha tia era a camareira do hotel, e falou, ó, tem uma vaga lá no hotel que eu trabalho de ajudante de cozinha, você não quer? Aí eu falei, pô, eu quero. Era trabalhar registrado, eu trabalhava em caminhão, eu trabalhava avulso. E aí ela me ofereceu,
falou, ó, tem uma vaga lá, você vai lá e conversa com o chefe. Fui conversar com o chefe Jefferson, inclusive, um grande abraço pro chefe Jefferson, que foi um cara maravilhoso na minha vida também. E aí eu comecei na louça, no hotel, nas panelas. Eu acho que o princípio da maioria dos chefes começa na louça, né? Sim. Eu acho que tem que passar por isso. Eu sempre falava isso nas aulas, quem né? Quem não gosta de lavar a louça, não pensa que vai virar chefe de uma hora para outra, não, viu? Tem alguns chefes, né? Tem alguns chefes que não chegaram a passar por isso. Eu acho importante. Acho que até para você conhecer a profissão como um todo, né? Você saber que o cara da louça ou tá sobrecarregado ou tá fazendo corpo mole. Você tem que saber como que é o trabalho lá. E lá no curso, a maioria das brigas lá eram por causa da louça, né? O pessoal não queria lavar louça. E eu achava isso horrível. Um absurdo, né? Se cozinhou, não vai lavar a panela? Pô? Pois é. E aí eu comecei aí, eu tinha já meus 18 anos, quando eu comecei, em hotel. E eu comecei no Hotel Mercury, na República. E aí eu fiquei lá em hotel, acho que eu fiquei por 8 anos, se não me engano, em hotel. E começou aí eu comecei lavando louça, tive uma gerente que era maravilhosa, Patrícia, um grande abraço. Patrícia Argondizo, ela foi, assim, fundamental na minha carreira, em tudo pra mim. Ela me dava muitos conselhos, ela sempre acreditou muito em mim, então eu acho que isso foi de suma importância em tudo pra mim, inclusive na minha virada de chave. É isso que eu falo, é sobre a importância do apoio de familiar, amigos. Eu tive várias pessoas que me apoiaram e hoje eu tô onde eu tô devido a essas pessoas aí. Sim, eu acho que eu acho que assim, eu tava falando isso com um amigo meu, né? Eu acho que a vida é sobre o quanto você consegue influenciar na vida de outra pessoa. Eu acho que uma vida em que você não consegue vir e impactar de maneira positiva na vida de ninguém, eu acho que é uma vida que foi em vão, sabe? Eu acho que é muito importante você entender que a vida ela é também sobre o outro. Sim. Né? Eu acho que isso é muito importante. E eu tive muita gente que me ajudou. Então eu sou muito grato a essas pessoas. Eu tenho plena consciência de que sozinho eu com certeza não conseguiria ter feito nada. É que nem eu tenho a minha tia, você, professora Carol também, da Dom Bosco. Maravilhosa. Carol tá lá em Portugal, lá, um abraço, Carol. Família dela super me apoiou também. Eu acho que sem apoio a gente não chega. Não chega, não consegue. Eu tive apoio de pessoas que foram assim, foram anjos na minha vida, de verdade. Essa Patrícia, por exemplo, eu chamava ela de padroeira dos stewards, né? Steward é a profissão de lavar louça em hotel, né? E ela foi incrível para mim, sabe? Ela foi uma das primeiras pessoas que falava assim para mim, Léo, eu acredito em você, você vai dar certo. Ela falava para mim. Sim. E, pô, ouvir isso é muito foda, né? Ouvir isso é muito forte. Você ver que alguém acredita em você. Além de você mesmo, além né? de você. Porque às vezes nem você mesmo acredita, né? Às vezes você mesmo não acredita em você e tem uma pessoa de fora que fala, pô, eu acredito em você, eu acho que você vai dar certo pra caramba, eu acho que você só precisa de um caminho. E ela falou, pô, eu vou te ajudar nesse caminho e me ajudou até onde pôde, até onde era pra ser também, né? Eu acho que a história de cada um é como tem que ser, né? E ela passou pela minha história de uma maneira muito interessante, me direcionou muito dentro da carreira, me levou de um hotel para outro, para onde ela ia ela me levava, passei em 3 hotéis com ela. Então assim, foi quando eu comecei a me interessar mais pela carreira mesmo. E aí teve outros chefes que foram muito importantes, e aí depois restaurantes também, né? Pô, pra você ter uma ideia ainda sobre como as ajudas de pessoas que são importantes, né? Eu trabalhei num restaurante chamado Sancho Bar e Tapas, do Fábio e do Martin. São 2 sócios, são 2 pessoas incríveis que simplesmente pagaram minha faculdade inteira. Acho que a gente chegou a conversar sobre isso, né? Na aula, eu sempre falava isso na aula, eu sou muito grato a eles por
por essa passagem deles na minha vida, né? E eles viram o seu esforço também, né? Sim. Sua dedicação. Claro, acho que a gente também tem que fazer por merecer. Mas eles também acreditavam muito em mim. Eu tive muita gente que acreditou muito em mim. Eu acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que ter pessoas que acreditam em você, eu acho que isso é muito importante para você virar o jogo e para virar uma chave em você, sabe? Porque muitas vezes, muita gente acaba não acreditando em si próprio. Então, para quem eu posso, e quem é meu amigo sabe, para quem eu posso, eu digo, pô, eu acredito em você, eu acho que você vai dar certo. Sim. Eu vejo futuro em você. Para quem eu vejo de fato também. Mas, porque eu sei o peso que essas palavras têm. Eu acho que o mundo tá precisando disso também, né? De pessoas que te motivem, que não te chame só para sair, só para rolê, Sim. né? Te chame para fazer assim um projeto legal como eu e você estamos fazendo agora. Pois é. Eu acho que tem muita gente pra dizer para falar coisas ruins de você, né? Eu acho que isso tem demais, gente. Tem muita gente que fala, fulano é isso, fala mal, né? Virou uma coisa, uma cultura. Romantizaram muito isso de falar mal, né? Vamos se juntar pra falar mal de fulano. Mas não tem sucesso sem críticas, né? Sem o crítico. Precisa do crítico também, mas eu acho que a crítica tem que vir de uma maneira amorosa também. Sim. Porque mesmo as pessoas que eu falo que acredito, mesmo as pessoas que eu converso e que eu acredito de fato, eu faço críticas, como fiz a você também, até, né? Na Dom Bosco. Tamares, vamos fazer assim, assado. Acho que a crítica é legal, mas eu acho que tudo isso tem que vir com muito amor, sabe? Eu acho que essa coisa de ficar só apontando o dedo, isso vai fazendo a pessoa se sentir cada vez menos capaz. Eu acho que isso não ajuda em nada. Eu acho que isso é uma maneira, sabe, de tentar apagar o brilho do outro. Quando na verdade a gente tá aqui para tentar fazer o outro brilhar mais, né? Várias vezes eu já pensei em desistir por causa de críticas. Hoje em dia não. Hoje em dia eu só foco, olho pra frente e vou que vou. É isso aí, Vou receber críticas de quem nunca construiu nada, né? Já diz o ditado, né? É verdade. Mas é isso, acho que essa virada de jogo, essa virada de chave, né? Na verdade, aconteceu, eu devo a muitas pessoas que passaram pela minha vida. Então, eu sou muito grato a essas pessoas. Eu citei o nome de algumas pessoas só. Gente, eu devo ter esquecido o nome de um monte de gente que é importante pra mim, mas com certeza estão no meu coração. E ainda tem gente passando pela minha vida agora que tem sido anjos na minha vida, entende? Então eu sou muito abençoado com isso também. E a gente tem isso em comum, né? Que a gastronomia mudou nossas vidas, né? Se não fosse a gastronomia, não sei o que eu seria de mim, porque eu não conseguia me encontrar em nada. Eu acho que sim. A gastronomia foi um ponto alto, com certeza. A gastronomia... Eu não sei se a gastronomia, de fato... Eu não sei se se resume só a isso. Acho que a gastronomia foi importante, mas eu acho que foi muito mais os encontros mesmo, sabe? Eu acho que foi muito mais as conexões que a gastronomia me trouxe. Então, sim, óbvio que a gastronomia também tem um peso nisso, né? Eu trabalhei com muita gente legal, conheci muita gente legal durante essa trajetória. Então, eu acho que é isso. A virada de chave aconteceu muito gradualmente, né? Com muita gente que acreditava em mim, né? E como foi quando você descobriu o seu dom em ensinar, em compartilhar o seu conhecimento? Olha que pergunta interessante. Legal. Eu acho que a Dom Bosco me trouxe muito isso. Eu sempre gostei muito, sempre falei que eu sou muito comunicativo, né? Eu sempre adorei comunicação. Eu fiz um curso uma vez de coach, na época que estava todo mundo fazendo coach, né? Então, assim, ali eu vi através de um processo de autoconhecimento que o coach traz, né? Aí eu vi muitas características minhas que me levavam a isso, a falar. E a gente não falava só sobre cozinha. No entanto, a professora Carol tinha ido embora. Você entrou no meio do ano. Isso. A gente não falava só, né, da cozinha, a gente falava outros assuntos. Exatamente. Mas sempre mantendo foco, né? Exatamente. Acho que esse curso que eu fiz, inclusive, mais uma pessoa que foi maravilhosa, Kelly Stack, passou pela minha vida também, foi uma pessoa maravilhosa. E ela me ensinou muito, muito, muito. Ela era a dona do curso, né? A dona da escola de coach. E ela me ensinou demais. Inclusive o processo coaching
Do marido dela foi eu que fiz. Eu trabalhei como coach uma época, atendi pessoas uma época, né? Acho que foi aí que eu descobri a coisa de ensinar, de falar, de passar conhecimento, não só de passar conhecimento, porque eu acho que dar aula, eu acho que é muito mais só do que passar conhecimento. É fazer a pessoa encontrar a maneira de buscar o conhecimento com mais vontade. Sim. Eu acho que essa é a sacada que talvez precise ser aprimorada na educação. Eu digo na educação de um modo geral, na educação do país, na educação do mundo. Eu acho que os professores deveriam ser mais um facilitador do aprendizado do que o próprio detentor do conhecimento. Porque acho que muito professor hoje em dia se vê como detentor do conhecimento e vou derramar sobre você todo o meu conhecimento. Quando, na verdade, eu acho que dar aula é facilitar o caminho para que a pessoa busque o conhecimento de uma maneira mais assertiva e com muito mais vontade. Então, o que eu fazia na Dom Bosco era plantar em vocês e nos outros alunos uma sementinha de, pô, isso aqui é legal de procurar. E a Dom Bosco em si, né? Porque a gente, além da aula da cozinha, tinha também as complementares de como fazer no currículo. Sim, era muito completo, né? É, Dom Bosco é uma coisa maravilhosa, né? Ali a gente vê que tem, a tem. Dom Bosco mudou minha vida, assim, ó, a minha força, a minha determinação, as orações da minha tia. Mas a Dom Bosco é. Eu saí das ruas direto pra lá, né? Sim, sim. E ali é um lugar incrível, né? Assim, é uma obra muito bonita, né? A obra social Dom Bosco é uma obra muito bonita que eu acho que a gente acaba sendo meio que um fragmento disso, né? Sim. Porque a Dom Bosco, ela pega as pessoas que estão em estado de maior vulnerabilidade e acolhe. E a gente aprende sobre respeito. Na Exatamente. hora de almoçar, tem que respeitar a fila. Ah, lembrei da Cida agora lá. Comeu, tem que limpar o Isso prato. aí. Pra que, Disciplina, né? né? Disciplina. Disciplina. E eu voltei lá, né, no começo do ano. Não pode mexer o celular. Todo aquele respeito, tem que estar com o jaleco alinhado. É isso É aí. muito lindo. É muito lindo. A Dom Bosco transforma vidas de fato. Não só dos alunos, viu? Mas dos professores eu acho que também. Sim. Porque a gente lida. Porra, Dom Bosco, eu posso falar que também foi mais um marco, né? Por isso que eu falo, não tem uma coisa que a gente possa dizer uma coisa só, né? São várias coisas que vão acontecendo, que vão te moldando, que vão te transformando, né? Dom Bosco é uma delas também. Eu tive contato com muita gente em estados de vulnerabilidade que me fizeram ver o mundo e a minha vida de uma forma diferente. Você, por exemplo. Pô, as conversas que eu tive com você, eu falava, eu não tenho problemas, cara. Hum. Quando eu conversava com você, eu falava, eu não tenho problemas. E às vezes eu agia de forma agressiva. Você não me chama, você não me corrigia na frente de ninguém. Foi por 2 vezes lá, você me chamou lá fora, outra vez você me chamou numa salinha. Vamos conversar, não é assim. Legal, mas eu Foi aprendi, muito eu bom. aprendi muito com essa relação que eu tive com os alunos, com você, de como acolher, sabe? E quando você aprende a acolher o outro, eu acho que também você acaba aprendendo a se acolher a si próprio também. Porque quando você percebe que, pô, eu consigo acolher uma pessoa que tá nervosa ali e baixar os ânimos e acalmar tudo e dizer, não, vem cá, vamos conversar. Então eu consigo também ser assim comigo Eu um posso pouco. dizer que você foi meu mentor, né? Oh, obrigado. Meu mentor. Olha que orgulho isso aí, gente. Que legal. Então, assim, a Dom Bosco também me ensinou muito com isso. Eu tive contato com muita gente, com muitas histórias muito bonitas, como a sua, com muitas histórias. Infelizmente, nem todos conseguem traçar um caminho tão bonito quanto você tem traçado, né? Por isso que eu sempre falo, pô, eu falo de você demais, você não tem noção. Eu falo, Que honra. a minha aluna Tamares, olha só, ficou mostrando no seu Instagram, olha, tá bombando. E eu fico todo orgulhoso de você. Mas assim, tem muitas pessoas com histórias muito bonitas também, e que infelizmente não conseguiram dar a volta por cima, assim, de uma maneira tão legal quanto você tem feito. Mas, assim, eu vejo que não acabou ainda, né? Eles ainda podem conseguir, muita gente ainda Sim. pode conseguir. Eu não tenho contato com todos os alunos, né?
Mas assim, foi muito transformador pra mim E ver. nunca é tarde, né? Nunca é tarde, porque eu tenho um livro que as páginas eram todas em brancos, né? Eu estou escrevendo a minha história agora. Mas é mais ou menos isso E quando a gente tá é no fundo, né? próximo aos 40 anos, então nunca é tarde, nunca Eu é acho. tarde. É isso. É isso. Eu fui começar a mudar mais ainda o jogo também agora recente, mano. É claro que eu já não tenho mais problema com drogas ou com nenhum tipo de coisa errada há muito tempo, né? Sim. Isso faz muito tempo já. Faz uns, sei lá, 15 anos, mais ou menos, que eu já não tenho mais contato com nada disso. Mas tá colhendo aí, os frutos, né? E, e demora um pouco, né? Demora um pouco para a gente Demora. conseguir se reorganizar e para começar a escrever novas páginas, porque realmente é assim que a gente sente. Parece que são páginas Em em branco branco. que ficaram e a gente começa a reescrever, né? Acho que é por aí mesmo. É bem por aí. Mas a gente vai seguindo. E qual a frase que você costumava usar lá pra mim, que você gostaria de compartilhar aí com o pessoal, que gosta de contar história triste, que as coisas não dão certo pra mim, isso e aquilo. Ninguém quer ouvir história triste. História triste sem superação é só história triste. Pra quem quiser estar enviando lá a sua história, pra gente estar convidando, trazendo vocês como convidados, vou estar deixando aberto lá o direct, tá bom? Continue compartilhando o nosso perfil, continue seguindo, vamos crescer junto, é só um começo. E é isso, tamo junto. Esse foi o nosso primeiro episódio. A gente fez um bate-papo aqui, eu e a Tamares, contando um pouco da minha história e aí dando umas pinceladas na história da Tamares também. A gente quer agradecer a todas as pessoas que fizeram parte da nossa história, né? Da história de cada um que a gente passou e pessoas que ajudaram, que foram importantes, que foram mencionados aqui. Quem não foi mencionado, desculpa, mas eu também tenho a minha eterna gratidão aí a vocês. A gente quer agradecer também ao Estúdio Inove também, que acolheu a gente super bem e orientou a gente tão bem para esse primeiro episódio. E a gente espera que muitos outros episódios aconteçam. A gente vai ficar por aqui hoje, a gente vai encerrando por aqui hoje e com muito carinho por esse projeto. É um projeto novo e é um projeto que está sendo recebido com muito carinho e a gente espera continuar e fazer outros episódios para que vocês consigam ouvir histórias de outras pessoas e que isso possa inspirar vocês a mudar o jogo, porque história triste sem superação é só história triste.